Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom, que alegria ter você aqui conosco no nosso programa Fé Católica, esse espaço onde a gente conversa sobre as questões importantes da nossa fé. Tem dia que a gente está falando sobre os santos, tem dia que a gente está falando sobre documentos da igreja, tem dia que a gente está falando sobre os desafios e as alegrias e as conquistas da vida diária. Nessa semana nós estamos conversando sobre um importante documento que os bispos do sul global, do sul do globo terrestre, escreveram, e este documento vai ser debatido e lido e apresentado na COP30, a Conferência do Clima que vai acontecer aqui no Brasil, lá em Belém do Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro deste ano. Nós falávamos no programa de ontem sobre a dívida que há entre os países do norte do globo e os países do sul do globo. E é uma dívida enorme. Mas a obrigação de enfrentar essa dívida não é só uma questão financeira. O pagamento dessa dívida não é só uma questão de dinheiro, mas ele é também moral, uma dívida moral. O norte global deve reconhecer o seu papel histórico e atual no impulso da crise climática. Ele deve assumir a responsabilidade de criar um futuro mais igual, agindo agora. Ou seja, os países do norte devem reconhecer que eles são maiores causadores dessa crise climática global do que os países do sul. E o documento dos bispos diz assim: exigimos transparência e justiça climática como prioridade. Não se trata apenas de fundos, de dinheiro, mas de um roteiro claro que assegure a chegada desses recursos às comunidades mais vulneráveis. As medidas não estão à altura da rapidez e da intensidade dos impactos. Ou seja, os impactos climáticos chegam antes que o dinheiro e as soluções cheguem às comunidades mais vulneráveis. Ainda não conseguimos reduzir significativamente as emissões de gases, de efeito estufa, apoiar aqueles que enfrentam os piores impactos. As perdas e danos continuam sem ser abordados com seriedade que merecem. Apesar do caráter inadiável das mudanças estruturais, as últimas COPs têm demonstrado como as negociações governamentais estão infinitamente longe das soluções necessárias para enfrentar, por exemplo, o aquecimento do planeta. As decisões tomadas acabam carecendo de mecanismos que vão garantir a implementação daquilo que foi decidido. Então não basta tomar as decisões acertadas lá durante as conferências. Tem que se criar os caminhos e as estratégias também acertados para que aquelas decisões, de fato, sejam postas em práticas, sejam implementadas. Outra questão perigosa que acontece com relação à crise climática é o negacionismo do aquecimento do planeta. Muita gente ainda nega que nós estamos vivendo um problema, uma crise ampla e muito urgente. Esse panorama vai ficando mais... deixa eu voltar aqui. Esse panorama se intensifica com a postura negacionista e de apatia adotada pelos super ricos e as elites que estão no poder. Aqueles que sofrem menos com a crise climática negam que isso tudo seja efeito do seu acúmulo de dinheiro e do seu enriquecimento. Em relação à responsabilidade humana frente ao clima, influenciando governos de países indispensáveis para um acordo global de enfrentar as crises de aquecimento do planeta. A falta de medidas suficientes de diminuição e adaptação gerou grandes perdas e danos. E é previsto que essas perdas e danos aumentem ainda mais. As avaliações atuais tendem a subestimar essa realidade,
pois raramente consideram os custos indiretos ou as perdas não econômicas, como, por exemplo, a perda de vidas humanas, a perda de culturas tradicionais, de espécies vegetais e animais, que são perdas irreparáveis. Aquilo que um tsunami, que um terremoto, que grandes enchentes destroem, às vezes não terá como se recompor. E são perdas preciosíssimas para a vida do planeta. Os governos, diz o documento dos bispos, os governos não estão preparados para dimensionar e enfrentar essas perdas. Na ausência de mecanismos reais de justiça reparadora, as comunidades e os governos dos países mais vulneráveis têm tido que arcar com todos os impactos da crise sozinhos, o que frequentemente os empurra para um ciclo de endividamento. Sem recursos, os países mais pobres, que estão sempre tendo que recomeçar, tomam dinheiro emprestado e com isso vão se encalacrando, cada vez mais. Vão ficando numa situação muito difícil de ser gerenciada. Por isso, é pedido dos governos compromissos sérios, reforçar os compromissos para a solução ou a diminuição dessa crise. No nosso próximo programa, nós conversaremos sobre esse tópico, a necessidade de a gente tomar essa crise a peito, levá-la a sério e aquilo que nós, como indivíduos, podemos fazer, que nós o façamos. Mas aquilo que também só os governos podem fazer, que nós estejamos no calcanhar desses governos, cobrando, exigindo e denunciando. Deixo a você o meu abraço, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e que a paz do Senhor esteja sempre contigo.